Vida de Jesus, de George Wilhelm Friedrich Hegel, tradução de Oliver Tolle. Incapaz de quaisquer limites, a razão pura é a divindade ela mesma. João, capítulo 1. O plano do mundo, em geral, foi organizado segundo a razão. Sem dúvida, muitas vezes ela se encontra obscurecida, mas jamais completamente apagada. Mesmo na escuridão, conserva-se um fraco brilho da mesma. Entre os judeus, foi João Batista quem novamente chamou a atenção dos homens para essa sua dignidade. Que não deveriam tomá-la como algo estranho, mas buscá-las em si mesmo, em seu verdadeiro si mesmo. Que não deveriam procurá-la na ascendência, no impulso por bem-aventurança, ou em tornar-se servo de um homem de elevada estima, mas sim na formação da centelha divina de que eles são uma parte, e que lhes fornece o testemunho de que descendem da divindade ela mesma em um sentido mais elevado. A formação da razão é a única fonte da verdade e da tranquilidade, fonte que João Batista não considerava como sua propriedade exclusiva ou como uma raridade, mas algo que todos os homens podiam fazer brotar em si mesmos. É Jesus Cristo, todavia, quem merece mais créditos, em virtude do aperfeiçoamento das máximas corrompidas dos homens e em virtude do reconhecimento da moralidade autêntica e da veneração de Deus. Mateus, capítulo 1, versículo 2. O local em que nasceu foi certo vilarejo chamado Belém, na Judéia. Os seus pais eram José e Maria, descendentes de Davi à maneira dos judeus, que davam muita importância a árvores genealógicas. Em conformidade com as leis judaicas, Jesus foi circuncisado 8 dias depois de seu nascimento. Lucas, capítulo 2, versículo 21. Não se sabe sobre a sua educação, senão que desde cedo demonstrou indícios de um entendimento incomum e interesse por questões religiosas, como mostra um exemplo disso, de que ele, aos 12 anos de idade, se perdeu dos pais, causando-lhes grande preocupação, e foi encontrado por eles entre sacerdotes em um templo de Jerusalém. Os sacerdotes ficaram admirados com seus conhecimentos e sua capacidade de julgar, incomuns para alguém de sua idade. Lucas, capítulo 2, versículo 41. Da sua educação ulterior, como menino até o período em que surgiu como homem instruído e mestre, de todo o período de desenvolvimento tão sumamente notável até o 30º ano de vida, chegaram até nós apenas as seguintes notícias. Que ele travou conhecimento com o João, mencionado anteriormente, o qual chamava a si mesmo de Batista, porque possuía o costume de batizar aqueles que aceitavam o seu chamado para aperfeiçoarem a si mesmos. Lucas, capítulo 3, Mateus, capítulo 3. Este João sentia em si a vocação de chamar a atenção de seus compatriotas para fins mais elevados do que o mero deleite, para expectativas melhores do que a restituição do antigo esplendor do Império Judaico. O lugar em que ele ensinava e vivia era costumeiramente uma região afastada. As suas demais necessidades, muito simples. Sua vestimenta consistia de um manto de pele de carneiro e um cinto de couro. A sua refeição, de gafanhotos, que naquele lugar eram comestíveis, e mel de abelhas selvagens. De sua doutrina, se conhece em geral apenas que ele exortava os homens a alterar sua maneira de pensar e a demonstrar essa mudança em atos, e que quando aqueles que vinham a ele indicavam arrependimento por sua vida pregressa, então os batizava, uma atividade simbólica que aludia, por semelhança à lavagem das impurezas, ao livrar-se de uma maneira de pensar corrompida. Foi assim também que Jesus dirigiu-se a ele e deixou-se batizar, mas aparentemente João não considerava uma honra ter discípulos ao seu lado e vinculá-los a si. Pois, ao descobrir em Jesus grandes habilidades, demonstradas por ele na sequência, atestou-lhe que não era necessário batizá-lo, e indicou também para outros que se voltassem para Jesus e aprendessem com ele. É testemunho disso, também, a sua alegria ao escutar mais tarde que Jesus tinha um público tão amplo e a tantos batizava, embora Jesus não batizasse ele mesmo e sim os seus amigos. João, capítulo 3, versículo 27. João Batista foi, por fim, vítima da vaidade ofendida de Herodes, o príncipe daquela região, e de uma mulher. Mateus, capítulo 14. Ele tinha, a saber, repreendido a relação de Herodes com Heródias, a sua cunhada. E por esse motivo foi posto na cadeia por ele. Mas porque o povo considerava João Batista um profeta, Herodes não tinha interesse em tirá-lo completamente do caminho. Ao oferecer uma festa esplêndida no dia de seu aniversário, durante o qual uma filha daquele Heródias mostrou seu talento na dança, Herodes ficou de tal maneira maravilhado
que permitiu a ela que pedisse uma graça. Ainda que fosse a metade do seu reino, ele a garantiria a ela. A mãe, obrigada a renunciar até então à sua vingança contra João Batista pela vaidade ofendida, indicou à sua filha que pedisse a morte de João Batista. Herodes não teve coragem de voltar atrás ou de explicar para seus convidados que em sua promessa não estava incluído nenhum crime e a cabeça de João Batista foi então trazida até a criança em uma bandeja, a qual a levou até sua mãe. O corpo de João Batista foi enterrado pelos seus discípulos. Além dessa informação, chegaram à posteridade apenas ainda algumas notícias confusas sobre como se deu o desenvolvimento de seu espírito. Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4. Foi nos momentos em que Jesus meditava solitariamente que pela primeira vez lhe veio o pensamento se não valia o empenho, mediante o estudo da natureza e talvez pela associação com espíritos superiores, tentar aprender a converter matérias menos nobres em mais nobres, imediatamente mais úteis para os homens, como, por exemplo, pedras em pão. Mas ele repeliu esses pensamentos ao reconhecer as limitações que a natureza tinha imposto ao poder do homem sobre ela e ao considerar que não há dignidade em um homem aspirar semelhante poder, já que ele possui em si uma força mais elevada que a natureza, cujo cultivo e desenvolvimento consiste na verdadeira destinação de sua vida. Em outra ocasião, passou por sua imaginação tudo aquilo que os homens consideram grande e digno de ser objeto de sua atividade, de governar a milhões de homens, de ser alvo de comentários por boa parte do mundo, de ver milhares dependentes de sua vontade e de seus caprichos, ou viver em alegre deleite a satisfação de seus desejos, possuindo tudo o que pode estimular a vaidade ou os sentidos. Enquanto continuava a meditar sobre as condições sob as quais tudo isso pode ser alcançado, ainda que se quisesse ter esse poder apenas para benefício da humanidade, ele teria de esquecer sua dignidade superior e renunciar à autoestima. Então, ele rechaçou sem hesitação os pensamentos de transformar aqueles desejos nos seus desejos, o que permaneceu escrito de maneira indelével em seu coração, e decidiu venerar apenas a lei eterna da eticidade, cuja vontade mais sagrada é incapaz de ser afetada por qualquer outra coisa senão essa lei. Apenas quando completou 30 anos, Jesus se apresentou publicamente como mestre. Aparentemente, no início, seus ensinamentos ficaram restritos a apenas uns poucos, em parte pelo gosto que encontraram em seus ensinamentos, em parte pelo seu chamamento. Logo, se juntaram a ele discípulos, os quais passaram a acompanhá-lo a quase todos os lugares. Por meio de seu exemplo e de seus ensinamentos, procurou livrá-los do espírito limitado dos preconceitos e do orgulho nacional judaico, e tentou animá-los com seu espírito, o qual depositava valor apenas na virtude e não em alguma nação em particular. Virtude que não se encontrava ligada a nenhuma instituição positiva. João, capítulo 1, versículo 35 a versículo 51. A sua residência costumeira era em Cafarnaum, na Galiléia, e de lá ele habitualmente empreendia uma viagem a Jerusalém durante grandes festas judaicas, particularmente na celebração anual da Páscoa. Na primeira vez que foi a Jerusalém, desde que se apresentou em público como mestre, Jesus causou escândalo em virtude de um acontecimento escandaloso. João, capítulo 2, versículo 12. Ao entrar no templo a que acorriam todos os habitantes da Judéia, local onde a veneração conjunta se levavam acima dos pequenos interesses da vida e se aproximavam da divindade, ele se deparou com um grande número de mercadores que especulavam com a religiosidade dos judeus e realizavam comércio com todo tipo de produtos que os judeus empregavam em seus sacrifícios e oferendas. Esses mercadores faziam seus negócios no templo do período dos festejos, em virtude do fluxo da multidão oriunda de todas as partes da Judéia. Jesus, cheio de indignação contra esse espírito mercantil, expulsou os mercadores do templo. Jesus encontrou muitos que foram receptivos à sua doutrina. Ele conhecia bem o apego dos judeus aos seus arraigados preconceitos nacionais e sua falta de sentido para algo mais elevado. Bem o suficiente para não estabelecer relações mais estreitas com eles, nem depositar confiança em suas convicções, pois não os considerava capazes e não achavam que era do tipo sobre o qual poderia ser construído algo maior. Ele mesmo se encontrava bastante afastado da vaidade
para se sentir enaltecido pela aprovação de um grande número de pessoas. Também não estava fraco o suficiente para fortalecer sua convicção com base nessa aclamação. Para acreditar na razão, ele não carecia de nenhuma aprovação, de nenhuma autoridade. O escândalo que Jesus causou aqui aparentemente impressionou muito pouco os mestres do povo e os sacerdotes. João, capítulo 3. Ou, pelo menos, eles fingiram olhar com desprezo para ele. Um deles, todavia, chamado Nicodemos, sentiu-se motivado a conhecer Jesus mais de perto. Ele queria saber pela boca de Jesus no que consistia a novidade e o diferencial de sua doutrina, e se ela era digna de alguma atenção. Para não se expor ao ódio ou à chacota, Nicodemos o procurou na escuridão da noite. Também eu, disse Nicodemos, venho para ser ensinado por ti, pois tudo que ouço de ti me demonstra que sois o enviado de Deus, que Deus mora em ti e que vens do céu. Sim, respondeu Jesus. Quem não tem origem no céu, em quem não habita a força de Deus, esse não é um cidadão do reino de Deus. Como, todavia, o homem pode abdicar de suas predisposições naturais? Como ele pode chegar a outras mais elevadas? Rebateu Nicodemos. Para isso, ele precisaria retornar ao ventre de sua mãe e nascer de novo, como ser de uma outra espécie. O indivíduo enquanto indivíduo, continuou Jesus, não é apenas um ser completamente sensível. A sua natureza não se encontra limitada a apenas impulsos pelo prazer. Também há espírito nele, uma centelha do ser divino. Também ele recebeu sua parte na herança de todos os seres racionais. Assim como tu ouves o vento zunir e sentes o seu sopro, mas não possuis nenhum poder sobre ele, nem sabes de onde vem ou para onde vai, assim também aquela faculdade autônoma, imutável, anuncia-te a ti eternamente, de maneira irresistível. Não sabemos, contudo, como essa faculdade se encontra ligada ao ânimo restante dos indivíduos, o qual se encontra submetido à oscilação. Desconhecemos como ele pode se converter em um poder superior sobre a faculdade sensível. Nicodemos concordou que esses eram conceitos que ele não conhecia. Como, disse Jesus, tu és um mestre de Israel e não compreendes o que digo? A convicção disso em mim é tão viva como a certeza daquilo que vejo e ouço. Como posso, todavia, exigir que vós acrediteis no meu testemunho se não prestais atenção ao testemunho interno de vosso espírito, a essa voz celeste, pois apenas ela, cuja raiz se encontra no céu, é capaz de ensinar a vós qual a necessidade superior da razão. E todavia, apenas acreditando nela, sendo obediente a ela, é possível encontrar repouso e verdadeira grandeza, encontrar a dignidade do indivíduo. Pois a divindade distinguiu tanto o homem da natureza restante que o animou com o resplendor de seu ser, conferindo-lhe o dom da razão. Tão somente mediante a crença na razão o indivíduo cumpre com sua destinação superior. Ela não condena os impulsos da natureza, mas os conduz e enobrece. Apenas quem não obedece a ela condenou-se a si mesmo, que ignorava aquela luz, que não a nutria em si mesmo, e assim mostrava por meio de suas ações de quem é filho. Ele se retira do brilho da razão, que ordena a eticidade como obrigação, pois as suas obras más resistem àquela iluminação, a qual o encheria de vergonha, desprezo de si e remorso. Quem, todavia, obra em sinceridade consigo mesmo, aproxima-se de bom grado do tribunal da razão. Não teme as suas admoestações, nem o autoconhecimento que ela lhe fornece. Ele não precisa esconder as suas ações, pois elas são testemunho do espírito que o anima, do espírito do mundo racional, do espírito da divindade. Ao ouvir que a atenção dos fariseus tinha sido despertada pela multidão dos que aprovavam sua doutrina, Jesus se retirou novamente de Jerusalém. Ele viajou então para a Galiléia, cujo caminho o conduziu através da Samária. Enviou os seus discípulos na frente para comprarem mantimentos na cidade, enquanto se demorou junto a uma fonte que já foi da propriedade de Jacó, um dos patriarcas do povo judeu. Encontrou ali uma mulher samaritana, a quem pediu que lhe trouxesse um pouco de água. Ela se admirou que um judeu pedisse de beber a uma samaritana, pois ambos os povos possuíam tamanho ódio religioso e nacional um contra o outro, que eles pura e simplesmente não mantinham nenhuma relação entre si.
Jesus replicou: Se tu conhecesses os meus princípios, então não terias me julgado segundo o costume ordinário dos judeus. Também não terias nenhum receio em me pedir, e eu teria aberto para ti uma outra fonte de água viva. Quem busca nessa fonte tem a sua sede aplacada. A água que flui dela é uma corrente que conduz para a vida eterna. Ouvi que és um homem sábio, revidou a samaritana. Gostaria de te pedir uma explicação sobre a disputa mais importante que há entre a minha e a tua religião. Nossos ancestrais erigiram aqui no Monte Gerizim o seu culto a Deus, e tu afirmas que tão somente Jerusalém é o local em que se deve adorar o Ser Supremo. Creia-me, mulher, respondeu Jesus. Virá um tempo em que vós não celebrareis mais nenhum culto a Deus, nem em Gerizim, nem em Jerusalém. Um tempo em que não mais se acreditará que o culto a Deus se limita a ações já prescritas ou a um local determinado. Virá um tempo, e ele já está propriamente aí, em que os verdadeiros adoradores de Deus adorarão o Pai Universal no verdadeiro espírito da religião, pois apenas esses lhes são aprazíveis. O espírito em quem governa tão somente a razão e a sua florescência, a lei moral. Tão somente sobre isso deve ser erigida a autêntica adoração a Deus. O relato que a mulher fez aos seus concidadãos sobre Jesus e sua conversa com ele o colocou em elevada opinião. Muitos samaritanos ficaram motivados a buscar seus ensinamentos. Enquanto Jesus conversava com eles, seus discípulos, que entre mentes tinham retornado, serviram comida. Deixai disso, disse Jesus a eles. Não penso no alimento do corpo. Minha ocupação é fazer a vontade de Deus e praticar a obra para a melhoria dos homens. O vosso pensamento está voltado para a refeição, à colheita que se aproxima. Ampliai vossa visão. Contemplai a colheita que se aproxima do gênero humano. Também essa semeadura carece de tempo. Nestes campos não eis plantado nada. O germe do bem, que a natureza introduz no coração dos homens, se desenvolveu aqui e acolá por si mesmo. Agora é vossa questão de cuidar desses florescimentos, assumir o trabalho que a natureza começou e levar a semeadura à época de colheita. Diante dos pedidos dos samaritanos, Jesus permaneceu 2 dias junto a eles e lhes deu a possibilidade de confirmar, por sua própria experiência, a elevada opinião que tinha se apoderado deles em virtude do relato da mulher. 2 dias depois, Jesus seguiu seu caminho para a Galiléia. João, capítulo 4, versículo 43, Mateus, capítulo 4, versículo 12, Lucas, capítulo 4, versículo 14. Em todos os lugares onde chegava, exortava os homens a mudarem sua maneira de pensar e a se tornarem melhores. Mateus, capítulo 4, versículo 17. Procurou acordá-los da esperança infrutífera e inativa de que em breve nasceria um Messias para restaurar o brilho do culto e dos estados judaicos. Não espereis por um outro, gritou Jesus a eles. Recorrei a vós mesmo para vos tornardes melhor. Colocai um objetivo mais elevado do que tornar-se novamente o que foram os antigos judeus. E então vós produzireis o reino de Deus. Jesus ensinou dessa maneira em todos os lugares. Em Cafarnaum, no lago Genezaré, em locais públicos e nas sinagogas dos judeus. Entre outras coisas, ele também falou sobre uma passagem dos livros sagrados de seus compatriotas em Nazaré, sua cidade natal. Ali falaram dele. Não é esse o filho de José, que nasceu e foi criado entre nós? O preconceito dos judeus de que aquele que aguardavam como seu salvador deveria ter uma origem melhor e surgir com esplendor exterior era inexpugnável. Por fim, ele foi expulso da cidade por seus concidadãos, no que lhe ocorreu o provérbio de que um profeta não é ninguém em sua terra natal. Aqui, Jesus convidou Pedro e André, bem como Jacó e João a acompanhá-lo. Mateus, capítulo 4, versículo 18 a versículo 22. Ele os encontrou ocupados com o seu meio de subsistência, a pesca, no que disse a Pedro: Deixa a pesca, farei de ti um pescador de homens. A partir de então, o número de seus seguidores começou a crescer consideravelmente. Das cidades e vilarejos, acorreram muitas pessoas e o seguiram. Foi nesse período de sua vida que ele provavelmente proferiu diante de multidão semelhante o seguinte discurso.
Bem-aventurados os humildes e pobres, pois deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados os gentis, porque gozarão da tranquilidade. Bem-aventurados os que buscam justiça, porque seus desejos serão atendidos. Bem-aventurados os que possuem compaixão, porque deles também se terá piedade. Bem-aventurados os que são puros de coração, porque eles se aproximam do sagrado. Bem-aventurados que amam a paz, porque serão chamados de crianças de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça e em virtude dela sofrem injúria e difamação. Alegrai-vos e rejubilai-vos, porque sois cidadãos do reino dos céus. Meus amigos, de vós gostaria poder dizer que sois o sal da terra, mas se esse tornar-se sem sabor, com que haver-se-á de salgar? O sal se perde imperceptivelmente entre todas as demais matérias ordinárias. Se extinguissem em vós a força do bem, então vossos feitos desapareceriam com todos os esforços e impulsos restantes dos homens. Mostrai-vos como luz da terra, que vossos feitos iluminem os homens e acendam neles o que há de melhor. Que eles aprendam a olhar para objetivos mais elevados e para o Pai Celeste. Não acreditais, porventura, que vim para pregar a invalidez das leis, para suspender o compromisso e a obrigatoriedade com as mesmas, mas para completá-las. Vim para insuflar espírito nesse esqueleto morto. O céu e a terra podem desvanecer-se, mas não as exigências da lei moral nem o dever de obedecê-la. Não é digno de ser chamado cidadão do reino dos céus quem eximir a si ou a outro de segui-la. Mas quem cumprir com ela e ainda ensinar a outros a venerá-la, este será respeitado no reino dos céus. O que se acrescenta ao cumprimento de todo o sistema das leis é a condição principal de que vós não vos satisfaceis com a observação da letra da lei, assim como os fariseus e os eruditos de vosso povo, mas agis por respeito ao dever segundo o espírito da lei. Explicarei-vos com isso alguns exemplos tomados do vosso código legal. Conheceis como um antigo mandamento: não matarás, e quem mata deve ser conduzido diante do tribunal. Eu, todavia, vos digo que não é exatamente a morte do outro o elemento merecedor de punição. Na verdade, quem guarda rancor em relação ao seu irmão não pode ser punido por nenhum tribunal mundano, mas, segundo o espírito da lei, ele é tão merecedor de punição quanto aquele que mata. Vos é recomendado oferecer em certas datas sacrifícios diante do altar. Se ali vós vos recordei de que insulteis um indivíduo, e que o mesmo se encontra infeliz por esse motivo, então deixeis a vossa oferenda no altar e estendeis a mão para vosso irmão em sinal de reconciliação. Apenas depois disso, retorneis ao altar, agora aprazíveis a Deus. Um outro de vossos mandamentos soa: não cometais adultério. Eu vos digo, todavia, que não apenas o ato efetivo é um crime, mas o desejo em geral demonstra que o coração já é impuro. Qualquer que seja a inclinação, a mais natural ou a mais querida, vós a violentais ou faltais com ela antes que ultrapasseis a linha do direito, enterrando assim gradualmente vossas máximas e corrompendo-as. Quando vós não falteis com a letra da lei, mas satisfazeis vossa inclinação. Ainda há um outro mandamento antigo: não jureis em falso. Em geral, todavia, quando tendes respeito por vós mesmos, então cada promessa afiançada por um mero sim ou não deve ser tão sincera, sagrada e inviolável quanto um juramento diante de Deus. Pois o vosso sim ou não deve ser dito com a mesma convicção de que agiríeis do mesmo modo por toda a eternidade. Assim também soa uma lei civil: olho por olho, dente por dente. Não permitais, contudo, que essa norma legal se converta no critério de vossa vida privada para o revidamento de ofensas ou para retribuir favores. Indiferentes à posse de propriedades, sacrificai a sede de vingança e vossas próprias vantagens, ainda que muitas vezes legítimas, em favor dos sentimentos mais nobres de mansidão e bondade. Também vos é permitido certamente amar vossos amigos e vossa nação.
mas com isso odiar vossos inimigos e desconhecidos. Contra isso vos digo: respeitai também a humanidade em vossos inimigos, ainda que não possais amá-los. Desejai o bem àqueles que vos maldizem e fazei o bem àqueles que vos odeiam. Intercedei junto a outros por aqueles que vos caluniam e que procuram tornar-vos infelizes por meio de outros. Assim, tornar-vos-ei autênticos filhos do Pai Celeste e sereis semelhante ao Todo-Poderoso, que faz com que o sol brilhe sobre os bons e os maus e deixe a chuva cair sobre os honrados e os injustos. Pois, se vós devolveis o amor àqueles que vos amam, se fazeis o bem aos vossos benfeitores ou emprestais para receber de volta o mesmo valor, que ganhais com isso? Lucas, capítulo 6, versículo 35. Trata-se de um sentimento da natureza, que mesmo o homem mau não colocaria em questão, mas não tereis feito nada pelo dever. Que o vosso objetivo seja a santidade, assim como a divindade é santa. Dar esmolas e ser compassivo são virtudes dignas de recomendação. Mateus, capítulo 6. Mas o que dizer quando são praticadas não como os mandamentos que mencionamos anteriormente, segundo o espírito da virtude, apenas para ser vistos? Essas virtudes não representam ganho nenhum. Quando vos quiserdes dar esmolas, não o façais nas ruas, nem o divulgueis nos púlpitos ou nos jornais, assim como fazem os hipócritas para serem glorificados pelas pessoas. Fazei-os às ocultas, de maneira que, por assim dizer, a mão esquerda não mostre o que a direita faz. O vosso salário, se a representação de um salário serve de encorajamento para vós, é o pensamento tranquilo de ter agido bem. E assim como o mundo reconhece pouco a sua autoria na ação, mesmo o que você faz em pequena escala, a ajuda que prestais à desgraça, o consolo que doais à miséria, serão ricas de consequências benéficas na eternidade. Quando vós orais, que façais segundo a maneira dos hipócritas, que se põem de joelhos nas igrejas, que juntam as mãos nas ruas ou causam transtornos ao vizinho com suas cantorias, de maneira a serem vistos pelas pessoas. Na verdade, a oração deles não produz frutos. Que a vossa oração, na natureza ou em vosso quarto, seja uma elevação de vosso ânimo sobre os fins medíocres que os homens impõem a si mesmos e sobre os apetites que os impelem de um lado para o outro. Mediante o pensamento voltado para o santo, o qual recordai-vos da lei que se encontra encerrada em vosso peito e preenche-vos com respeito por ela, que se encontra fora do alcance de todos os estímulos das inclinações. Não suponhais que a essência da oração reside em dizer muitas palavras, mediante o que pessoas supersticiosas procuram obter favores de Deus ou supõem ter algum poder sobre ele ou sobre o plano de sua eterna sabedoria. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes mesmo que vós peçais. Necessidades da natureza ou desejos das inclinações não podem ser objetos de vossas orações, pois como poderíeis saber se a satisfação tem a mesma finalidade que o plano moral do Deus Santo? Que o espírito de vossa oração seja que vós, vivificados por pensamentos dirigidos à divindade, conserveis o propósito firme de consagrar toda a vossa mudança à virtude. Esse espírito da oração pode ser expresso em palavras mais ou menos da seguinte maneira: Pai dos homens, a que se encontra submetido todo o céu, vós, que sois o Deus Santo e a imagem que para diante de nós e de quem procuramos nos aproximar, que vosso reino venha em breve, no qual todos os seres racionais convertem a lei em regra única de suas ações. Todas as inclinações, inclusive o grito da natureza, serão submetidas gradualmente a essa ideia. Diante o sentimento de nossa completude em comparação com a tua santidade, como poderíamos nos avorar a ser juízes vingativos de nossos irmãos? Ao contrário, queremos trabalhar apenas em nós mesmos, melhorar o nosso coração, enobrecer as molas propulsoras de nossas ações e purificar cada vez mais do mal a nossa mentalidade, de maneira a nos tornarmos mais semelhantes a vós, cuja santidade e beatitude tão somente são infinitas. Um sinal característico de vosso progresso no que diz respeito à perfeição moral está em vosso progresso no amor fraternal e na propensão ao perdão. Ele não se encontra em bens terrenos,
que vós nem ao menos podieis denominar de vossos, como o ouro e a prata, a beleza ou a habilidade. Eles se encontram expostos ao mesmo tempo à mudança das circunstâncias, inclusive à ferrugem e a serem carcomidos pelos insetos ou roubados. Reúnam um tesouro eterno em vós mesmos, uma riqueza feita de moralidade, pois apenas esses vós podeis denominar de vossos no sentido propriamente dito da palavra, pois ele se encontra ligado a vosso si mesmo mais próprio. A coerção da natureza ou a vontade maldosa das pessoas, inclusive a morte, não exercem poder algum sobre ele. Assim como o olho serve de tocha para o corpo, e quando está saudável, o conduz em todas as suas ocupações, mas quando falha, torna o corpo em tudo desacertado. Assim também ocorre quando a luz da alma, a razão, obscurece. De onde deveria obter um impulso e uma inclinação quaisquer a sua verdadeira direção? Assim como não é possível servir a dois senhores com o mesmo empenho, assim também o culto a Deus e à razão são irreconciliáveis com o culto aos sentidos, pois um exclui ao outro ou surge uma desastrosa e impotente oscilação entre ambos. Por isso, exorto-vos a livrar-vos de todas as preocupações eternas por comer, beber, roupas, todas as necessidades que constituem o círculo inteiro dos esforços da maioria dos homens, os quais parecem consistir, segundo a importância que depositam neles, a determinação e finalidade última de sua existência. Não há, porventura, no ânimo humano, uma necessidade ainda mais elevada que a de se nutrir e vestir. Vede os pássaros que vivem despreocupadamente sob o céu. Eles não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, pois o Pai da natureza proveu seu alimento. Não é porventura a vossa determinação mais elevada que a deles? E deveis ser amaldiçoados pela natureza a empregar todas as vossas forças da alma apenas para satisfazer as necessidades do estômago? Vós dispensais tanto esforço para limpar e embelezar a forma que a natureza vos deu? Porventura, vossa vaidade pode aumentar vosso comprimento 1 centímetro apesar de todo o empenho dos sentidos e das preocupações? Vede as flores do campo, que hoje florescem tão magnificamente e amanhã serão convertidas em palha. Porventura Salomão, em todo o seu esplendor, poderia imitar a livre beleza da natureza? Livrai-vos, portanto, um pouco das preocupações angustiantes com comida e vestimentas. Que o supremo objetivo de vossos esforços seja o reino de Deus e a eticidade mediante a qual vos tornareis unicamente dignos de ser seus cidadãos. O restante se dará então por si mesmo. Não sedes rigorosos em vossos julgamentos sobre outros. Mateus, capítulo 7. Pois justamente o critério que usais também será aplicado a vós mesmos, e isso nem sempre será vantajoso para vós. Por que vedes com tanto prazer o pequeno cisco no olho do outro, e não reparais na trave que se encontra em vosso próprio olho? E ainda dizeis para o outro: alto lá, colega, permita que eu tire o cisco do teu olho. E o outro revida: vede, no teu ainda um maior. Hipócrita, primeiro remova o teu e apenas então pense em curar o outro. Trabalhe primeiro em ti mesmo antes de querer trabalhar no outro. Como um cego pode indicar ao outro cego o caminho? Não cairiam os dois no fosso? Ou porventura o mestre pode tornar o discípulo mais habilidoso do que ele mesmo é? Lucas capítulo 6, versículo 40. Se vós desejais melhorar os outros, não vos voltais descuidadamente para qualquer um sem distinção. Não jogue o que é santo diante dos cães, nem as pérolas para os porcos. Eles apenas as esmagariam entre as patas e voltariam-se contra vós e vos derrubariam. Aproximais-vos das pessoas com súplicas, e elas muitas vezes serão condescendentes. Procurai um lado segundo o qual tereis acesso. Encontrareis um. Então, bata suavemente na porta e tereis acesso. O que podeis desejar é que também seja válido para vós, como lei universal, que os homens ajam segundo tal máximo. Essa é a lei fundamental da eticidade. O conteúdo de todas as legislações e dos livros sagrados de todos os povos. Entrai por essa porta do direito no templo da virtude. Sem dúvida, essa porta é estreita. O caminho até ela, perigoso, e neles tereis poucos companheiros.
Muito mais procurado é o palácio do vício e da corrupção. Os seus portões são amplos e as suas vias amplas. No caminho, atentai principalmente para os falsos mestres, que se aproximam de vós com a face meiga de um cordeiro, escondendo sob ela apetites de lobos famintos. Vós tendes um sinal característico mediante o qual podereis facilmente penetrar no fingimento deles. Julgai-os pelas suas obras, pois porventura colheis uvas de espinheiros ou figo de cactos? Cada árvore boa carrega frutos bons e cada árvore má carrega frutos más. Não é, portanto, uma árvore boa aquela que dá frutos maus ou uma árvore podre aquela que dá frutos bons. Lucas, capítulo 6, versículo 43. É por meio dos frutos que vós os conhecerei. Lucas, capítulo 6, versículo 45. Do reino de um bom coração brota o bem, e da abundância de um coração ruim brota o mal. Não vos deixei iludir por palavras religiosas. Nem todos aqueles que clamam a Deus, que ora e oferece sacrifícios a Ele, é um membro do seu reino, mas apenas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que se mostra aos homens segundo a lei de sua razão. Muitos dirão na eternidade, ao juízo do mundo: Senhor, Senhor, quando fizemos milagres, quando expulsamos espíritos malignos e realizamos coisas grandiosas, porventura não usamos vosso nome? Não vos louvamos, não agradecemos pelas vossas obras? E a eles será respondido: Que importam vossos milagres, divinações e grandes feitos? Eles eram mesmo necessários? Deus não reconhece vós como os dele. Não sois cidadãos de reino dele. Vós, taumaturgos, profetas e realizadores de grandes obras. Fizestes com isso coisas ruins. A eticidade é o critério único da complacência de Deus. Qualquer um que tenha escutado esse princípio e tornado o seu princípio pode ser comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre um rochedo. Pois quando veio uma tempestade e as águas se agitaram ao redor da casa, e os ventos sopraram, ela caiu sobre a casa, mas ela não caiu, pois suas fundações repousavam sobre um rochedo. Aquele que escuta esse ensinamento, mas não o segue, se assemelha ao estúpido que constrói sua casa sobre a areia. E quando a tempestade vem, ela se volta também. Se lança sobre essa casa e a derruba com um sonoro estrondo, pois as suas fundações eram frágeis.